E já imaginou se mudar para uma nova cidade em busca de paz e tranquilidade e descobrir assim, meio que por acaso, que a cidade na qual você decidiu morar não é nada mais, nada menos do que um dos 7 portões do inferno? Segundo consta, essa lendária cidade seria um dos tais 7 portais para o inferno, e as histórias ao redor de Stuhl já vêm sendo contadas há mais de 100 anos. Mas nenhuma delas causou tanto impacto quanto uma matéria publicada em novembro de 1974 em um jornal da Universidade do Kansas, que falava sobre a série de estranhos acontecimentos no cemitério de Stuhl. De acordo com o artigo, Stuhl era assombrada por lendas diabólicas e acontecimentos sobrenaturais. E as lendas afirmavam que o cemitério era um dos 2 lugares na Terra onde o diabo aparecia pessoalmente 2 vezes por ano. O artigo também dizia que muitas outras histórias sobre a mística do local já foram contadas e recontadas por mais de um século, e que muitos alunos ficavam sabendo da lenda através de seus pais e de pessoas mais velhas que confirmavam experiências e encontros com coisas que não podiam explicar. Originalmente chamada de Der Creek, a área foi colonizada principalmente por pessoas de ascendência alemã. Mas ao longo da história de Stuhl, houveram alguns fatos estranhos que fazem jus à sua reputação de área amaldiçoada. Primeiro, no início de 1900, um rapaz foi acidentalmente queimado até a morte por seu próprio pai, enquanto ele ateava fogo em um campo. Alguns anos mais tarde, um homem na cidade foi encontrado pendurado em uma árvore, depois de passar 3 dias desaparecido. Ambos os acidentes ocorreram perto de uma estrada conhecida como a Estrada do Diabo, que aparece em mapas antigos de Stuhl, mas que hoje não existe mais. Atualmente, com apenas um punhado de moradores e uns poucos prédios, Stuhl parece uma pequena cidade tranquila e solitária. Entretanto, se você acreditar nas histórias a seu respeito, verá que ela não é nada tranquila. Boa parte de todos esses eventos que rondam a cidade de Stuhl giram ao redor da igreja em ruínas dentro do pequeno cemitério da cidade e de uma misteriosa escadaria supostamente escondida em algum lugar neste mesmo cemitério. Seus degraus levariam todos aqueles que se aventurassem a descê-los diretamente para o inferno. Há um consenso geral de que se alguém conseguir encontrar tal escadaria, nunca deverá descer por seus degraus. Caso contrário, será uma viagem sem volta. Os rumores alegam que aquele que descer por esta escada levará 2 semanas para voltar até o nível do solo, mesmo que pareça que apenas alguns instantes tenham se passado. Depois de começar a descer as escadas, a pessoa sentirá como se estivesse sendo arrastada escada abaixo por uma força desconhecida e nunca mais retornará. Existem relatos por toda a internet de pessoas que supostamente tiveram coragem suficiente para descer, e algumas delas atestam terem vivido momentos realmente bem estranhos. Uns contam que a escadaria parecia interminável e que após quase 1 hora de descida se viram obrigados a desistir e voltar por onde vieram. Outros já relatam que mesmo descendo por apenas 1 minuto ou 2, a subida de volta levou mais de 45 minutos. Apesar dessa escada ser muito sinistra e macabra,
O verdadeiro ponto focal do mal que assola essa cidade é a igreja em ruínas, que até há bem pouco tempo ainda estava de pé e aparentemente tinha histórias bem assustadoras. Uma delas conta que a igreja era frequentemente utilizada por bruxas e por praticantes do ocultismo para a execução de rituais e de sacrifícios. Mesmo sem o teto, a água parecia não cair dentro da igreja nos dias de chuva. Outros atestam que se uma pessoa segurasse duas garrafas de vidro, formando uma cruz invertida, e as batesse contra a parede da construção, as garrafas não se quebrariam, independentemente de quão forte fosse o impacto. Aqueles que se atreveram a acampar atrás da igreja por uma noite ou duas relataram ouvir barulhos estranhos e terríveis. Outros sentiram um vento forte de dar calafrios durante a noite, enquanto rosnados sinistros cortavam o ar ao seu redor. Quase todo mundo que foi ao local tem uma história pessoal com experiências estranhas em Stu. Os visitantes que foram até o cemitério à meia-noite alegaram ser vítimas de vários fenômenos misteriosos. Muitos deles relatam experiências com lapsos de tempo, nos quais, de acordo com seus relógios, teriam passado várias horas no cemitério sem se lembrar quase nada. Dentro deste cemitério também existia um pinheiro alto e imponente, que ficou ali até 1998, quando foi removido para desistir um lar investido de aventureiros. O pinheiro cresceu diretamente através de uma lápide, dividindo-a ao meio. A crença local considerou que a árvore era utilizada para pendurar as bruxas antes das terras serem tombadas como patrimônio histórico. Tanto a igreja quanto a árvore foram considerados marcos do mal e seriam pontos de referência que ajudariam a encontrar a escadaria para o inferno localizada nas proximidades. Outros relatos se concentram-se especificamente sobre outra velha árvore no cemitério. Entretanto, esta árvore não está em nenhum lugar dentro do cemitério principal de Stu. Existe um segundo cemitério ainda mais antigo e desconhecido pela maioria das pessoas, e este cemitério fica a cerca de 1 quilômetro da estrada principal. No meio dele existe uma árvore, um pinheiro muito antigo. Segundo consta, um clã inteiro de bruxas foi enterrado ali e o pequeno cemitério é cheio de lápides que remontam a meados dos anos 1800. Curiosamente, algumas das lápides foram recentemente limpas e não há cruzes ou crucifixos gravados nela. Outro fato curioso é que algumas das lápides apresentam mortes ocorridas na década de 1920. Acredita-se que em algumas noites um grupo de bruxas se reúne ao redor desta árvore para realizar vários rituais diabólicos. A história sustenta que esta árvore é a mesma na qual, no início de 1900, um homem foi encontrado pendurado com o pescoço quebrado e que a mesma também foi usada nos primeiros dias da cidade para pendurar os suspeitos de bruxaria. Algumas histórias contribuem com a mística do local, como a que surgiu no início dos anos 90, na revista Time, envolvendo o Papa João Paulo II. Segundo uma matéria, o Papa ordenou que a rota do avião em que voava fosse alterada para que ele não passasse sobre o terreno profano. Até mesmo músicos teriam evitado este lugar. A banda The Cure supostamente se recusou a fazer uma apresentação no Kansas, pois o local do show era muito perto da tal Porta do Inferno. Durante anos, as histórias de bruxaria, fantasmas e acontecimentos sobrenaturais cercaram o antigo cemitério e a igreja. Hoje, pessoas misteriosas protegem Stu de invasores. São inúmeras as histórias de pessoas curiosas, aterrorizadas e perseguidas por picapes negras até os limites da cidade. Algumas histórias contam que estas picapes chegam a perseguir os invasores por mais de 20 milhas. Isso levantou ainda mais especulações sobre o que realmente estaria acontecendo nesse local. Em 29 de março de 2002, a igreja foi demolida, sem o consentimento dos donos atuais da propriedade. Até hoje, ninguém sabe quem fez isso ou por quê. E aí, Legião, o que você acha sobre esse caso? Você acha que realmente lugares do nosso mundo podem ter um imã para eventos sobrenaturais? Seria essa realmente a cidade onde existe um dos portões do inferno?
Vocês acham realmente que o próprio demônio pode estar aqui conosco, se materializando em nosso mundo? Deixe suas opiniões nos comentários.